Tô aqui para fazer o meu trabalho de geografia, o Renato. E aí, Renato, então, vou falar aqui sobre a Coreia do Norte. Bom, a Coreia do Norte é um país comunista que vive numa ditadura e não há democracia. Ou seja, no Brasil, para eleger o governante, o governante que está no poder, a gente teve que votar. Então, na Coreia do Norte não é assim. Ou seja, o cara que está lá no poder, o Kim Jong-un, que é o nome do governante da Coreia do Norte, ele está lá não pelo povo, mas sim por outras pessoas que estão na política, que votaram nele, que o povo não tem a ver. Então, a Coreia do Norte é um país muito restrito em termos econômicos, em termos políticos. Ou seja, se sabe muito pouco da Coreia do Norte e, e é um país que se relaciona muito pouco com os outros países. A Coreia do Norte ela se relaciona muito em termos dizendo sobre guerra, porque ameaça muito os Estados Unidos. Chega até a falar muito da Coreia do Sul, né? Porque como tá perto, obviamente. É, mas eu tava aqui fazendo para saber, né? Para ver como era politicamente, economicamente. A Coreia do Norte, pelas poucas informações, aparenta ser um país, né? Porque se usa muito um termo que a Coreia do Norte é um país que está se desenvolvendo nas sombras, assim, obviamente porque sabemos muito pouco da Coreia do Norte. E como ela faz ameaças dizendo que tem bomba nuclear, que tem uma série de coisas, e isso são muito características de um país desenvolvido, ou seja, que teria uma economia boa, sim, mas não deixando de esquecer os problemas sociais que a Coreia do Norte que a Coreia do Norte tem, né? Porque a maioria das informações são relatos de problemas sociais, tá? O foco aqui é economia e política, mas mesmo assim é muito relevante dizer isso. Então, como eu disse, é isso, né? Que a Coreia do Norte é um país comunista que vive numa ditadura, que não há democracia e sua economia se sabe muito pouco, mas provavelmente pelos termos que se usa que a Coreia do Norte é um país que se desenvolveu nas sombras, é um país que tem uma economia muito boa em termos de ter dinheiro para fazer o que o ditador quer, sabe? Então, é um país que tem uma, uma economia. Vou falar um pouco sobre o Japão, sobre a política do Japão, a economia. Vou falar um pouco sobre as religiões e como que elas acabam interferindo na política. De início, o Japão é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Ele tem um dos maiores PIBs do mundo e é o terceiro maior produtor de automóveis, sendo que ele é um dos melhores em produções de bens elétricos, que são muito usados pelo mundo. São famosos por fazer inovações tecnológicas. Por ser uma grande potência, ele também tem ele também é um dos que mais tem poder de compra. Os que mais têm dinheiro, os que mais compram, os que mais consomem. Vou falar um pouco agora sobre a religião, as religiões que tem lá. Então, muitos japoneses não têm religião, mas umas duas religiões que são famosas, que são os budistas e shintoístas. Então, os budistas representam 4% da população. Não é muita coisa, mas a religião budista é muito evidente também e famosa no Japão. Já os shintoístas, que é uma religião tradicional de lá, basicamente mais de 50% da população adotou essa religião. Por muitos, por já ser tradicional e etc. Essas são as religiões que mais aparecem no Japão, né? E não vejo de alguma forma gritante que essa religião atrapalhe muito na política do Japão. Eu acho que, como a política é formada no Japão, que é de um governo e um embaixador, onde o embaixador é muito mais considerado
uma forma, não como uma autoridade, mas como alguém a ser respeitado, onde as ideias são respeitadas. E na política, onde todos devem ser igual perante a lei, eu acho que, de certo modo, o Japão não tem nenhum problema com isso. Fala aí, galera. O tema, eu vou falar mais sobre a China. Minha parte mais específica é sobre a China. E um dos nossos temas é sobre a influência religiosa na política de um país. Na China, essa influência não fica muito clara, porque não se tem muita influência da religião na política. Mas pode-se dizer que essa religião teve um ganho a partir de um momento da história da China. Vou explicar melhor. No bairro de Xi'an, tinha uma rota chamada Rota de Seba. Essa rota era uma rota de comércio que unia a China até o Império Romano, no século II a.C. Essa rota, além de mercadorias, transportava culturas árabes e persas, sendo ela a religião de muçulmanos. E essa religião de muçulmanos, na época, foi levada para 10 milhões de chineses que ali viviam na China. Antes de 1966, essa religião, pode-se dizer que ela não era proibida. Ela era praticada, tinha sim um certo preconceito, mas não era definitivamente politicamente proibida. E a partir de 1966, ela foi proibida por conta da Revolução Cultural Chinesa. E ela foi somente proibida por conta do governo ser comunista. Eu não vou aprofundar muito nesse tema, mas a partir de 1976 ela já deixou de ser proibida e pôde ser realizada pelas pessoas que queriam praticar essa religião. Sofria sim preconceito, mas teve um ganho. Falando mais agora sobre o nosso outro tema. O outro tema é influência de um sistema político-econômico no mercado, na economia de um país. A China, ela adotou há pouco tempo um sistema político-econômico chamado socialismo de mercado. Socialismo de mercado nada mais é do que um sistema político-econômico que relaciona características socialistas com características capitalistas. Falando mais específico, a China era no governo. A China era no governo, na política, ela continua, na verdade, porque antes ela era comunista, com o socialismo na área política, mas ela tem princípios da economia do mercado, sendo ela uma forma de economia capitalista. Nessa organização, ela atende a instalações de multinacionais dentro da China, com incentivos fiscais, permanência de mão de obra barata e várias outras coisas, sendo a desvalorização da moeda. A China desvaloriza a sua moeda nacional para atender a exportações e ao mercado exterior. Além disso, seus estímulos públicos voltados para o desenvolvimento econômico. E na China não existe democracia. Nem democracia. E quem for opositor, quem não concordar com essa forma de governo, será reprimido e censurado pelo próprio governo. E dentro dessa política socialista, a China só tem um partido. Na China, em 1970, ela adotou esse socialismo de mercado. Então, na China, ela adotou esse socialismo de mercado. E depois disso, ela teve um grande salto de desenvolvimento econômico. E muitos analistas da economia hoje dizem, por conta desse
desse mercado voltado para o exterior, dessa grande não influência, mas atender a princípios da economia, até mesmo com estímulos públicos, ou seja, até com estímulos públicos voltados para essa economia. Analistas da economia hoje dizem que internacionalmente a China em 2020 se tornará a primeira economia do mundo, ultrapassando até os... Hoje eu vou estar falando sobre a Arábia Saudita, que é um país que tem só seu modelo político-econômico, uma monarquia absoluta teocrática. Embora, de acordo com a lei básica da Arábia Saudita, adotada por decreto real em 1992, o rei deve estar de acordo com a Sharia, isto é, a lei islâmica e o Alcorão. Isso mostra que esse país tem uma influência na economia e na política muito grande da religião, que é o islamismo. Esse país ele tem a sua economia basicamente no petróleo, né? O petróleo é a maior parte da economia dele, que ela compõe cerca de 45% do PIB nominal da Saudita. Isso é bastante para só um produto, né? A Arábia Saudita é um país que tem muitos problemas envolvidos com direitos humanos, porque eles são conhecidos internacionalmente por não respeitar os direitos religiosos das pessoas. Ou seja, quem não tem a sua religião islâmica, para a sua religião em público pode sofrer algumas consequências um pouco graves. Bom, a Arábia Saudita é um país que é muito conhecido por guerras e por terrorismo, né? Então é isso, a Arábia Saudita é um país muito rico em cultura, apesar de ter seus problemas de direitos humanos e economia, mas é um país muito rico em cultura e em produção de petróleo.